Boa noite a você aí do outro lado. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira do valorinvest.com. Começa agora o seu saldo deste dia 17 de dezembro de 2021, em que o mercado fechou a semana à sombra da Omicron e dos juros ou em alta ou prometendo entrar em alta no mundo todo. O Ibovespa, com isso, interrompeu a sequência de altas, 2 semanas já de altas que vinha enfrentando em dezembro, para nessa terceira semana de dezembro fechar em baixa, uma baixa menor do que as altas que vinha tendo, mas uma baixa na semana de pouco mais de 0,5%, 0,52%, uma queda forte nessa sexta-feira, uma queda de 1,04% de volta à faixa dos 107 mil pontos. O Ibovespa, dessa forma, reduziu os ganhos na semana, que eram de mais de quase 6% até ontem, a pouco mais de 5%, reduziu na semana os ganhos de dezembro, perdão, então mais de 5% de ganhos, aumentou um pouco mais o saldo negativo anual agora de quase 10%, 9,93%. É o seguinte, gente, os investidores tiveram que... Não teve rotação de carteiras que salvasse a lavoura nessa sexta-feira. Investidores tiveram que se ver com a realidade. A realidade é que Reino Unido já subiu juros, Estados Unidos já. Na zona do euro parece questão de tempo, ainda que se relute, a inflação lá está salgada assim como nos Estados Unidos. Ou seja, fluxos importantes de investidores devem, no passar desses apertões nos juros, migrar cada vez mais à renda fixa. Há de se considerar também que, em paralelo e antes, na verdade, a essas altas de juros, que ainda não aconteceram nos Estados Unidos e no continente europeu, na zona do euro, as impressoras de dinheiro por lá ligadas vão ser desligadas, ou seja, menos dinheiro correndo no mercado, com juros em alta, incentivo à renda fixa. E não tem só isso no radar, tem a Omicron. No Reino Unido, em uma semana só, os casos diários de contágio pela Covid-19 subiram 75%. Na França, uma das principais economias da zona do euro, acaba de ser batido o recorde diário de contágios, fora o baile de números por toda a Europa preocupantes. Nos Estados Unidos, especificamente em Nova York, coração financeiro da maior economia do mundo, o salto semanal de contágios diários foi de 150%. Ou seja, justamente no momento em que os bancos centrais começam a tirar os alicerces que sustentaram, muito antes do crescimento chegar, sustentaram as bolsas para cima ao longo da pandemia, justamente quando esses alicerces vão caindo, a pandemia, ela existe, não se esqueça, não acabou, a pandemia reage e coloca a economia real diante de possíveis novas restrições de mobilidade, de uma certa queda de confiança dos consumidores, o que tende a implicar menos crescimento econômico nesse momento, pelo menos talvez e no melhor dos casos, e deve ser assim, ainda que as vacinas estão aí, trazem alguma esperança, mas é inevitável, algum crescimento talvez um pouco menor, no curto prazo pelo menos, ou seja, menos crescimento à receita das empresas listadas. Dito isso tudo, deu a aversão ao risco que se viu no mundo todo e foi compartilhada pelo Brasil, que tem outro agravante. No Banco Central, no Brasil, o Banco Central reforçou que o futuro da Selic é totalmente incerto, faz questão de deixar bem claro o Banco Central com isso, que vai subir os juros para onde achar que tem que subir, doa quem doer, venha recessão ou não, se preciso for, para controlar a inflação. Tem um problema. Pode ser, a depender da sensação de risco fiscal, que subir juros seja o mesmo que tentar apagar o fogaréu inflacionário, não com água, mas com querosene. O Brasil
no melhor dos casos, andando de lado, no pior dos casos, a economia encolhendo, com juros subindo e deixando a dívida federal mais clara, uma armadilha perfeita para a trajetória da dívida apontar para cima. E tem um dado que é importante, 1% muito importante. O Banco Central, faz algumas semanas, na figura do seu presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto, disse que caso a Selic, em primeiro lugar, caso a Selic fosse para 12% ou mais, como deve ir, e caso a economia crescesse na base de só 1% no ano que vem, a trajetória da dívida, segundo ele, se tornaria explosiva. Tá ouvindo esse barulho aí? Não é bomba caindo não, é explosiva, mas é um avião passando, helicóptero. Problema, de acordo com o Banco Central, sabe quanto a economia do Brasil vai crescer no ano que vem? Exatamente esse 1%. Ou seja, há motivos de sobra para se temer, bate na madeira, a dominância fiscal, que nada mais é que o momento em que os juros, em vez de ajudar a combater a inflação, incentivam ainda mais, ou seja, em que o Banco Central fica totalmente à mercê das feituras e desfeituras do governo em relação aos gastos públicos. É o pior que pode acontecer com uma economia perder esse poder de bala do Banco Central para controlar a inflação, portanto, preservar o poder de compra das famílias, mesmo com essa perspectiva de juros subindo, sabe-se lá até onde, mesmo com o Banco Central intervindo ao longo da semana, o dólar só deixou de subir ontem, subiu de novo, ainda que um pouco, mas subiu de novo 0,09% nessa sexta-feira, acumulando na semana uma desvalorização de 1,24% a moeda brasileira em relação à moeda americana. Cada uma delas vendida por R$ 5,69, próxima nessa sexta-feira dos maiores patamares enfrentados no ano. É nesse clima que a gente vai para a penúltima semana de dezembro, semana que vem. Até lá tem chão. Não, tem chão não, né? 2 dias. Descanse aí, fim de semana chegando, a gente se fala na segunda-feira. Forte abraço, até a próxima e tchau.